aproximo, quebrantado, seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente, de todo o seu coração, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Aleluia. O amor ágape de Deus é lindo. Só quem vive ele para poder saber o quanto é perfeito, o quanto é maravilhoso. Aleluia, Espírito Santo. Nós convidamos a sua presença nessa noite. Nós decidimos viver por ti, Espírito de Deus. Oh Deus, eu desejo a sua presença, Senhor. Venha queimar em nosso coração. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, declare isso. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou sua casa, sua morada. Eu sou seu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou sua casa, sua morada. Eu sou seu lar. Mude as coisas de lugar. De lugar, Senhor. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Eu sou sua casa, sua morada. Eu sou seu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou sua casa, sua morada. Eu sou seu lar. Mude as coisas de lugar. De lugar, Senhor. Seu perdão é completo. Seu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Seu perdão é completo. Seu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Coloque a mão no seu coração e declare: eu sou a casa de Deus. Eu sou o templo do Espírito Santo. Eu sou o Filho amado, o qual Deus deu o seu único Filho, Jesus Cristo, em prol da nossa vida abundante, em prol da nossa salvação. Amém. Aleluia. O véu foi rasgado para que o templo fosse em nós, para que o Espírito Santo fizesse morada dentro de nós. Oh,
sua casa, Senhor, porque ela é sua, oh, ela é sua, Deus. Declare isso pro Senhor. Oh, mude de lugar, Senhor, mude tudo aquilo que não te agrada, Senhor. Alinha, Senhor, os meus desejos com os seus. Que a minha vida venha te agradar, Senhor, desde os meus pensamentos, as minhas atitudes e palavras. Seu perdão é completo. Declare isso. Sara minha alma, Ele sara minha alma. Ele pode sarar todas as coisas. Não importa qual a sua dificuldade, qual a sua enfermidade, naquilo que você precisa de cura, Ele está aqui para te curar hoje. Oh, Deus, vem nos curar, Senhor. Seu perdão é completo, Senhor. Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. Eu sou sua casa, sua morada. Eu sou seu lar. Declare de todas as coisas. Eu sou sua casa, sua morada. Eu sou seu lar. Mude as coisas de lugar. De lugar, Senhor. Te agradecemos, Deus, pela sua infinita graça. Espírito Santo, quero te conhecer. Eu quero conhecer Jesus. Declare. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus, ser achado nele. Quero conhecer. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus, ser achado nele. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Diga só você. Meu amado é. Isso, exalte o teu Deus. Milhares. Diga com fé, eu quero, Senhor. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus, Ser achado nele.
comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu quero te conhecer mais profundamente. Quero te conhecer por dentro. Quero te conhecer naquilo que eu não consigo, naquilo que eu não faço ideia, naquilo que não foi revelado. Em o nome de Jesus, eu declaro agora que o teu Espírito Santo traga entendimento para me libertar de toda maldição, pensamentos, sentimentos, todos os dominadores na mente e no coração, pela palavra de Deus, estejam submetidos à autoridade de Cristo, que está em Cristo Jesus. Eu declaro agora que o sangue de Jesus está sobre a minha vida, me justifica e me liberta. Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Amém. Aleluia. Aleluia. Boa noite, igreja. Sejam bem-vindos. É um prazer recebê-los aqui, em nome de Jesus. Que haja paz no seu coração. Amém? Liga esse ventilador aí para mim. Desliga os da ponta. Glória a Deus. Quero trazer os avisos. Quero trazer os avisos de hoje. Então nós estamos nessa nova campanha, vivendo em plenitude. Aleluia. Você vai viver em plenitude. Aleluia. Aleluia, glórias a Deus, queridos. É muito bom estar com vocês aqui na casa do nosso Pai, aquele que nos alimenta. Amém? Hoje nós teremos treinamento sobre o circuito da visão após o culto. Eu tenho certeza que será uma bênção. Espero todos os líderes, líderes em treinamento aqui, para aprendermos e para desenvolvermos a nossa liderança de maneira eficaz, em nome de Jesus. Amém? Quero falar também de toda segunda-feira nós temos vigília às 5 horas da manhã e temos também um tempo de jejum e oração, amém? Através do aplicativo Zoom. Glória a Deus, queridos. Sexta-feira nós temos jejum novamente até às 16 horas e depois às 21 horas nós temos vigília aqui em nossa igreja presencialmente. Sábado agora nós temos Arena Jovem, amém? Uma série de palavras que realmente abrem o entendimento do jovem para o lado empresarial, para o lado de aprender a fazer com aquilo que se tem, amém, queridos? Obrigado pelo amém caloroso, pastora Kelly. Domingo nós temos feijoada, amém, em prol da compra do computador da nossa igreja, né, desses investimentos que nós precisamos fazer com urgência na nossa igreja, em relação ao som, em relação ao nossa parte interna. Então eu conto com toda a igreja, e a pastora já mandou para todos os líderes o que nós precisamos, e que você possa trazer até sexta-feira, em nome de Jesus, amém? E o próximo aviso, e eu encerro aqui, é sobre o nosso revisão de vidas. No dia 17/10, levantar aí quem vai estar indo para o revisão de vidas, quem vai estar realmente sendo visitado pela glória de Deus e tendo a vida totalmente transformada, porque esse é o objetivo da igreja, amém, queridos? Glória a Deus. Quero só passar os livros aqui. Temos alguns livros maravilhosos, vai estar ali na nossa recepção, você pode procurar. Então essa semana nós estamos com 15% de desconto, aleluia, em cima dos livros. E eu tenho certeza, só baixa ali o ventilador para mim, deixa mais baixinho. Tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. Sem delongas, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Jeremias.
Baixa esse ventilador para nós aí, fazendo favor. Isso aí, pastora Kelly, que está em cima da sua cabeça aí. Em nome de Jesus. Jeremias. Tem gente que fala que é um profeta chorão, né? Eu não considero, não. Eu considero um grande homem de Deus aí. Capítulo 42, aleluia. Abra sua Bíblia comigo em Jeremias capítulo 42. Dando introdução à nossa palavra de hoje, queridos, amados do Senhor. Nós vemos em Gênesis 12, quando Deus fala para Abraão: Abraão, sai da tua casa e da tua parentela e vai para um lugar onde eu te mostrarei. Deus está dando uma direção para ele, para desvincular da família e para escrever a sua história. E eu quero começar dizendo isso para você hoje. Você tem uma história própria, pessoal, e que não pode ser influenciada pelos seus pais terrenos, mas influenciado pelo seu Pai que está nos céus. Amém? Eu quero declarar em nome de Jesus que você vai escrever uma nova história nesses dias, em nome de Jesus. Aleluia. A maioria das coisas que estão acontecendo na sua vida é para que você vença, e não para que você fuja, não para que você vá embora, não para que você separe, não para que você mude igreja, não para que você quebre alianças, mas para que você resolva o problema e escreva uma nova história na sua vida. Amém? Eu quero começar com você no capítulo 5. Aleluia. Pode jogar aqui para nós. Capítulo 5 diz assim: então lhe disseram a Jeremias: seja o Senhor testemunha verdadeira e fiel contra nós, se não fizermos segundo a palavra que o Senhor teu Deus te enviar a nós outros, seja ela boa ou seja ela má, obedeceremos à voz do Senhor nosso Deus, a quem te enviamos, para que nos suceda bem ao obedecermos à voz do Senhor nosso Deus. Amém? Todo mundo, olha aqui, igreja, todo mundo clama. Todo mundo chega uma hora na vida que começa a clamar a Deus. É ou não é verdade? Todo mundo clama não, se Deus mudar a minha vida, se Deus interceder por mim, se Deus der uma palavra para mim, então eu vou fazer conforme aquela palavra. Aleluia. Só que tem um conflito, tem uma demagogia, né? Uma incongruência na nossa oração. Quando Deus, Ele fala conosco, geralmente, olha aqui para mim, 90% das vezes, não é o que nós queríamos ouvir de direção. A direção geralmente é totalmente contrária à nossa vontade. Anote isso. Geralmente quando eu oro e Deus me dá uma direção, ela é totalmente contrária ao que eu gostaria de ouvir. É ou não é verdade? E aí está o X da questão. Eles disseram aqui no versículo 6: seja boa ou má, nós vamos obedecer a direção que Deus der para você, Jeremias. No versículo 7: ao fim de 10 dias veio a palavra do Senhor a Jeremias. Então chamou a Joanã, filho de Caraé, filho de Careá, e todos os capitães dos exércitos que havia com ele, a todo o povo, desde o menor até o maior, ele lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, a quem me enviaste para apresentar a vossa súplica diante de Deus: se permanecerdes nessa terra, então vos edificarei e não vos derribarei, plantar-vos-ei e não vos arrancarei, porque estou arrependido do mal que tenho feito. Não temais o rei da Babilônia, a quem vós temeis. Não o temais, diz o Senhor, porque eu sou convosco, para vos salvar e para vos livrar das suas mãos. Eu vos serei propício, para que ele tenha misericórdia de vós,
e vos faça morar em vossa terra. Mas se vós disserdes: não ficaremos nessa terra, não obedecendo a voz do Senhor vosso Deus, dizendo: não, antes iremos à terra do Egito, onde não veremos a guerra, nem ouviremos o som da trombeta, nem teremos fome de pão, e ali ficaremos. Nesse caso, ouve a palavra do Senhor, ó resto de Judá. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: se tiverdes o firme propósito de entrar no Egito e fordes para morar, acontecerá que então que a espada que vós temeis vos alcançará na terra do Egito, e a fome que vocês receiam vos seguirá de perto a passos no Egito, onde vocês morrerão. Assim será com todos os homens que tiverem o propósito de entrar na terra para morar, na terra do Egito para morar. Morrerão a espada, a fome e de peste, não restará deles nenhum, nem escapará do mal que farei vir sobre eles. Então aqui nós vemos algo muito peculiar, muito peculiar. Deus estava falando para eles: olha, eu mandei vocês, eu dei uma direção para vocês, eu mostrei para vocês o que vocês deveriam fazer, eu mostrei a atitude que vocês deveriam ter. Aqui vocês clamaram a mim e eu já falei com vocês, eu já dei a direção, mas vocês têm que entender uma coisa: eu vou estar com vocês nessa terra. Posso ouvir um amém? E nessa terra eu vou dar para vocês a vitória que vocês precisam. E aqui trazendo para a nossa vida hoje, o que acontece? Como que as maldições hereditárias elas perduram de geração em geração? Como que elas continuam de geração em geração? É simples. Porque quando você olha para Abraão, que eu acabei de citar, Abraão, quando se encontrou com o rei do Egito, o que ele fez, igreja? Ele disse para sua mulher Sara: olha, você é muito bonita, o rei vai vir contra mim e vai me matar para ficar com você, então fale que eu sou a sua irmã. Passou anos à frente, Isaac fez a mesma coisa. Ele cometeu o mesmo erro do seu pai Abraão. Por quê, igreja? Porque essas maldições hereditárias, ela vem de geração em geração. Qual é a maior maldição hereditária? Como que você vai identificar uma maldição hereditária na tua vida? Simplesmente é a situação do medo, de fugir de enfrentar problemas. Quantos homens e mulheres fogem de enfrentar um problema no trabalho, de enfrentar um problema no casamento, de enfrentar um problema na igreja, no ministério, e elas procuram dizer assim: não, eu vou mudar de igreja, porque tem algo que eu não concordo, tem algo que não está batendo comigo. Eu vou mudar de bairro, eu vou mudar de cidade. Sabe o que acontece quando você faz isso? Você muda e o problema vai acontecer de novo. Ele vai se repetir novamente na outra cidade. Eu tive um discípulo que o pai dele levou ele para o Rio Grande do Sul, porque ele tinha problema com droga. E lá no Rio Grande do Sul, em menos de 2 meses, ele estava com um grupinho usando droga novamente. Mudou de cidade, foi para uma cidade completamente diferente. O pai, Polícia Federal, e lá ele voltou a estar envolvido com drogas em outra cidade. Porque o problema não era o grupo, o problema era ele. Olha aqui para mim: quando você deixa de cumprir algo que você tem que cumprir, de ir na empresa que você tem que ir, no trabalho que você tem que ir, na igreja que você tem que ir, você tem uma responsabilidade. Você sabe que ali você vai ser cobrado, você vai ser pressionado para mudar, para se converter, para ser transformado. Ou muitas vezes uma mágoa, uma situação, né,
que de alguma maneira você não gosta, não quer. Deixa eu falar uma coisa para você. O problema não é uma pessoa que está lá, que você tem uma mágoa, ou um ressentimento, uma situação que ocorreu. O problema é que você não mudou. O problema é que você não foi transformado. Então você acha que a culpa é do outro. Quantos estão entendendo? Você acha que a culpa é a cidade. Ah, ali não tem emprego. Ah, eu vou mudar de cidade porque não tem emprego. Ah, não, se eu for para outra cidade, tem uma promessa de emprego para mim lá. Mas eu estou para te dizer que lá você vai perder o emprego. Por quê? Porque o problema não é o lugar. O problema não é o rei, não era o rei da Babilônia aqui. O problema era eles. Eles precisavam vencer a situação. Eles precisavam alargar a tenda. Tenda fala de algo interno, de algo pessoal, de cunho pessoal. Sabe quando você recebe uma direção que é muito difícil de você obedecer? São paradigmas antigos que você carrega, coisas que você quer que os outros entendam. Olha aqui para mim, ninguém precisa entender o que você quer explicar. O que você precisa entender é que muitas vezes vem uma direção de Deus para a sua vida, mas o que você faz? Você foge. Toda vez que você fugir, você vai viver fugindo a vida inteira. Ou você vai encarar e vai vencer em nome de Jesus. Qual é a sua escolha hoje? Diga comigo, eu vou encarar. Não, diga com fé, vou encarar e vou vencer em nome de Jesus. Aqui ele diz: se permanecerdes nessa terra, então vos edificarei e não vos derribarei. Eu vou plantar vocês e não vou arrancar. E ele diz: não temai os problemas, não temai as crises. Aleluia. Não temam as crises, porque elas vão vir e vão passar. Agora, como que eu venço essa maldição de ser um fugitivo na terra? Como é que eu venço? Tem gente que fala assim: ah, eu não, olha, eu não adquiri nenhum bem, porque eu não sei se eu vou ficar aqui, porque eu não sei se eu vou para outra cidade, eu não sei quanto tempo eu vou ficar aqui. É a pessoa, é o peregrino na terra, né? Ele nunca tem coragem de estabelecer o domínio. Olha aqui para mim, Deus, Ele criou você para estabelecer domínio. Deus pode até te levar para uma nova terra, mas quando você fechou um ciclo, quando ali você dominou, quando ali você venceu aquilo que te vencia. Enfrentar problemas, vencer amargura, raiva, ressentimento, vencer esses tipos de problema, é a denúncia. Quando você decide enfrentar um problema, primeiro, você tem que reconhecer que aquele problema é maior do que você. Você tem que reconhecer que você não tem a habilidade necessária para lidar com aquilo. E fazer como o povo fez aqui. Eles clamaram a Deus. Eles disseram: nós não temos habilidade, Jeremias. Nós precisamos de uma intervenção de Deus. Digam um amém aí. Como que Deus interviu? Geralmente a gente espera que alguém intervenha por nós. Geralmente a gente quer que outra pessoa faça no nosso lugar. Geralmente a gente quer que Deus faça no nosso lugar. Você está entendendo? A gente quer que Deus coloque a mão, que Ele vá lá e faça. E Deus não vai fazer. Dá um glória a Deus aí. Deus não vai intervir. Aqui ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim, versículo 12: eu vos serei
propício para que Ele tenha misericórdia de vós e vos faça morar em vossa terra. E Ele diz: mas se vocês disserem, não ficaremos nessa terra, não obedecendo à voz do Senhor vosso Deus. Duas condições: Deus fala uma coisa, você decide outra. Deus te dá uma direção, através de Jeremias, através do pastor, do seu líder. Deus te dá uma direção, você fala: não, eu não concordo. Que é normal, né? É o ciclo da maturidade, né, gente? Quando a gente tem maturidade para receber uma direção, tem maturidade para entender que aquela direção veio de Deus e que eu preciso escolher por aquilo, é ali que eu venço a Satanás. Amém? Aqui Deus fala: olha, se vocês fazerem o que eu direciono, então vocês vão vencer. Mas se vocês fizerem de maneira diferente, eu tenho uma triste notícia para dar para vocês. Se vocês fugirem daqui, se vocês saírem da terra da Babilônia, sabe o que vai acontecer com vocês? O que vocês temem vai perseguir vocês. A espada que vocês têm medo, a fome que vocês têm medo, vai acontecer aonde você for. Porque em vez de você enfrentar, você correu. Em vez de você se reinventar, ressignificar as coisas da sua vida, você correu. Por isso, isso vai voltar a acontecer. E aí vira, com perdão da palavra, vira aquele ciclo de desgraça, que é sem a graça, né? É um ciclo de desgraça. O que eu preciso entender hoje em nome de Jesus? Quando eu vivo a palavra de Deus na minha vida, engraçado, né? A gente vê muita gente. Até estava comentando com o irmão esses dias, uma irmã esses dias, conversando com ela, que a minha visão espiritual é muito apurada. E às vezes eu chegava para aconselhar alguém na igreja, no discipulado, e falava assim: tem alguma coisa errada na sua vida. E a pessoa falava: não dá certo por causa disso e aquilo outro. E começava a contar histórias, né? Ou chegava, já via ali, né? O próprio rosto já denuncia, né? E aí, tá tudo bem? Não, tudo bem. Você está em santidade? Em santidade. Tá tudo jóia? Tudo jóia. E na minha ignorância antes, eu tinha já a visão espiritual de profeta, e eu falava: olha, mas Deus está me falando que você está pecando, Deus está me falando que você está andando em pecado, Deus está me falando que você vive de maneira dissoluta. E a pessoa saía do meu discipulado, ou saía da minha liderança, com um ódio mortal, com raiva, né? E 2, 3, 4 anos depois, ela passava por outro discipulado, passava por outro líder, e voltava assim para a gente, para mim, para a pastora Kelly, e falava assim: olha, você me perdoa, porque tudo que você falou eu estava fazendo, tudo que você disse nós estávamos fazendo, eu estava vivendo da maneira que você falou. Isso não aconteceu 1, 2, 10 vezes, aconteceu a vida inteira da nossa liderança. Hoje, com a maturidade que eu tenho, entendendo, né? Eu chego para a pessoa e falo: olha, como é que está a tua vida? Você está bem? Como é que você está? Será que não tem nada acontecendo? Né? Como diz no direito, né? É a suposição sem acusação, né? Então hoje eu digo assim: olha, por acaso tem algo que você queira contar que você ainda não contou? Algo que você queira confessar que você ainda não confessou? Não, tudo bem, mas olha, o que a palavra de Deus diz, e eu mostro na palavra de Deus. A palavra de Deus diz isso. Você prestou atenção? Tem alguma dúvida? Você gostaria de viver conforme está escrito aqui? Sabe, gente, porque olha aqui para mim, o lado espiritual, quando eu oro a Deus, assim como o povo fez aqui,
eles clamaram, levantaram um clamor a Deus. O que Deus falou para eles? Vocês vão ficar na terra que vocês estão. O que eles oraram? Eles oraram para que Deus desse a vitória. Amém? Agora, o que eles não entenderam? Que a vitória estava em vencer, em se alargar espiritualmente, em obedecer à direção de Deus. Muitas vezes você está orando por algo que Deus já falou, por algo que seu líder já falou, algo que o pastor já falou. Está orando à toa, está vivendo, repetindo a história do pai, repetindo a história da mãe, repetindo ao lado emocional, levando tudo pelas emoções. Quando tem muita gente que mistura emoção com fé, e ela pega a emoção, né, de estar sofrendo um dano, de estar sofrendo uma perseguição, e ela diz que é fé. É o tipo da pessoa que fala assim: eu senti de Deus, eu estava orando, e aí eu senti de Deus. Querido, Deus, entenda uma coisa: na multidão de conselhos há sabedoria. Amém? O salmista Davi já disse isso: na multidão de conselhos há sabedoria. Quando uma pessoa está aconselhando você, olha, o caminho do esperar, né? Assim como o bispo disse no domingo, né? Tem 3 caminhos, gente. 3 caminhos, diga comigo: 3 caminhos: crer, esperar e crer além da esperança. Amém? Quando você crê, né, a própria Bíblia declara, né? Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Olha só que coisa. Não é o batismo que nos justifica. Não é o batismo que nos justifica diante de Deus e diante dos homens. O que me justifica é a minha fé. Amém? O que justifica a minha vida é a minha fé. Por que eu batizo então, pastor? É a minha declaração. Pastor, e se não houver tempo de me batizar? Então, se você crer, você será salvo. Amém? É claro que você vai perder, né, os benefícios da vida com Deus, da vida de bênção com Deus, né? De alargar, de crescer, de prosperar. Pode receber em nome de Jesus. Deus é um Deus extremamente próspero, né? Eu compartilhei com a irmã Eva esses dias sobre algumas empresas são dizimistas com 90% dos seus ganhos. Olha só que coisa. Vivem com 10%, né? Depois eu passo uma lista de empresas que são assim, né? E o que faz uma pessoa dessa crer nesse tanto? É a fé, mas a fé alicerçada em obras, né? Uma fé viva, uma fé eficaz. O que fez a mulher do fluxo sanguíneo, mulher do fluxo de sangue, ser curada? Foi a atitude de fé que ela teve. Foi a atitude. Várias pessoas estavam do lado de Jesus, tocando em Jesus, como se Jesus fosse o Michael Jackson da época, como se Jesus fosse a Ivete Sangalo da época. Eles iam lá, eles falavam: Jesus vai fazer um show de cura ali, Jesus vai ressuscitar um morto ali. É igual aqueles irmãos que correm para receber um profeta, que o cara está lá na igrejinha, não sei da onde, que você recebeu no WhatsApp, e está lá fulano, pregação do ciclano, ele cura, e você fala: eu vou lá porque vai ter uma palavra, uma cura. E ali está o seu líder com você na célula, te discipulando no domingo, no sábado, na terça, na quinta, brigando as suas brigas, lutando as suas lutas. Engraçado. E você não recebe ele na qualidade de profeta. Pastor, o que você quer dizer com isso? É igual ao povo que recebia a Jesus como ídolo. Jesus não pode fazer nada para religioso. A mulher do fluxo de sangue disse: se eu tocar na orla do manto dele, eu serei curado. Ela não foi buscar o show.
Ela não foi buscar o popstar Jesus. Ela foi buscar a Jesus dizendo: se eu tocar nele, eu serei curado. Amém? A grande libertação que existe na tua vida é vencer a voz do teu passado. Que passado? Pecado, masturbação, fornicação. Não, porque eu sou assim mesmo. Não, porque eu tive isso, eu fiz isso na minha vida. Ah, porque você não sabe o que eu passei na minha infância. É verdade, todo mundo tem uma história. Mas os seus problemas, quem pode vencer é só você. É só você que pode vencer os seus problemas. Amém? Como é que você vence esse espírito maligno que agiu na descendência da tua vida? Como é que você vence ele? Você decide. Cada momento da sua vida de crise, aquela vontade que você tem de voltar a cair no pecado, aquele pecado que te domina, porque pecado não é só sexual, viu gente? É sentimento, é a atitude de sempre contrariar. Quantas pessoas nós conhecemos que você dá uma direção, ela fala: ah, muito boa, gostei, porém não está na fase ainda da minha vida. Quando é que você vai entrar na fase, né, a gente fala da metanoia, né? Quando é que você vai entrar na fase da metanoia? Na fase de transformação, né? Esses dias eu estava assistindo um programa, achei tremendo, né? A médica era médico, aí era um cara, um coach, né, bem famoso, policial federal, várias pessoas, né? Aí o médico disse assim: olha, para que você, eles estavam falando sobre passar em concursos e tal. Olha, o médico falando, para que você tenha paz, para que você passe no concurso, você precisa dormir de 7 a 10 horas por dia. E aí passou para o coach, passou para o outro. Aí o cara que é policial federal falou assim: eu acho bacana, desculpa, eu acho legal vocês falarem isso, mas não é a realidade do mundo. É certo que o pobre, quem nasceu em um lar pobre e quer vencer na vida, não vai ter de 7 a 10 horas para dormir por dia, morando numa cidade como São Paulo. Ele acorda 4 horas da manhã, pega 3 horas de condução para chegar no serviço, sai do serviço 6 horas da tarde, pega mais 1 hora para chegar na faculdade, chega em casa 1 hora da manhã, e faz isso por 6, 7, 8 anos, para conquistar o que ele almejou, o que ele determinou. Qual é a diferença daquele que consegue e daquele que não consegue? É aquele que aceita, dizendo: eu não passei porque eu não dormia 7 a 10 horas por dia. Eu não passei porque eu sou burro e não tenho capacidade. Eu não passei porque eu tenho dificuldade, eu tenho sono, eu estou cansado. Não é verdade? Eu não passei porque meu pai não me ajudou, porque eu apanhei quando era criança, porque eu sofria isso e aquilo outro. Você vai fazer das suas mazelas a razão de você ser mais um coitado na sua geração, na sua casa, na sua família, ou você vai mudar a história da sua casa, da sua família, e você vai escrever uma nova história para cima? É a decisão. Quando em Juízes capítulo 6, não precisa nem abrir, quando eu acho maravilhoso o que Deus faz. Até estava comentando no carro com a minha esposa, quando nós somos pregadores da palavra e Deus quer nos fazer partícipes
daquilo que a palavra, né, revela, ele fala: vem cá, que eu preciso usar você. E ele faz a gente passar por tudo aquilo que está escrito na palavra, né? Quando eu estou pregando, muitas vezes eu estou pregando para mim, viu, gente? Muitas vezes eu estou pregando para mim. Muitas vezes eu estou experimentando de algumas coisas que eu já venci na minha vida, ou estou vencendo, sabe? E quando Deus fala para Gideão, Gideão estava malhando trigo no calor, malhando trigo no lagar, escondido, para poder ter um pouquinho para comer, porque já era tempo dos midianitas roubarem toda a plantação de trigo. O que acontecia? Eles trabalhavam o ano inteiro, vinham os midianitas, matava mulher, criança, estuprava as mulheres, as crianças. Naquele tempo, o povo era mau demais. Quando você lê a Bíblia e diz assim: puxa, Deus mandou matar toda a geração no Antigo Testamento. Por que isso? Eles viviam sacrificando os próprios filhos a ídolos. Você acha que alguém que sacrifica os próprios filhos a ídolo vai ter dó de você, de mim? Assim é o diabo. Você acha que se você não tomar a atitude que Deus está mandando você tomar, o diabo vai ter dó de você? Quantos estão entendendo? Ou você vai vencer, ou você vai perder. Só o fato de você não crescer, você já está perdendo. Quantos estão entendendo? O diabo quer que você fique estagnado. Ele quer que você fique na mesma posição. Se você ficar na mesma posição, a próxima geração que vier de você vai ter o exemplo para ser uma pessoa travada na vida. Misericórdia, mas é verdade. Então, quando Deus falou com Gideão, mandou o anjo do Senhor, ele palhando trigo no lagar, eu acho demais. Deus falou assim: Gideão, Deus é contigo. Perseguido, malhando trigo no lagar, para ter um pouquinho para comer com a família. Vocês estão entendendo, sim ou não? Por que eles estavam passando por aquilo? Porque o pai dele começou a adorar ídolos, construiu postes ídolos na praça da cidade, se desviou, deu legalidade. Aí Deus vem e provoca ele. Deus vem e provoca. Sabe quando Deus chega no final do culto, o pastor chega e você fala assim: você vai vencer, varão, e sua vida está tudo arrebentada? Já aconteceu com você? Um dia um discípulo meu estava, olha aqui para mim, discípulo, viu, gente? Fala comigo, discípulo. Não era membro não, era discípulo. O cara nunca era parceiro de Deus, ele nunca dava parceiro de Deus. A vida dele, ele sempre falava assim: não, porque eu sofro muito, porque meu pai é ruim demais comigo, porque isso e aquilo, sempre chorava, fugia de casa, ia para a casa da avó. Aí ele ficava um mês na casa da avó, aí fazia as pazes com o pai dele e voltava para casa. A vida dele era essa. E aí um dia ele me ligou de madrugada, falou assim: estou te ligando para dizer que eu estou saindo de casa. Eu falei: não, você volta para tua casa e você fica na tua casa, porque você não sabe o que o meu pai fez. Eu falei: não quero nem saber. Ou você vai resolver esse problema com o teu pai, ou você nem me procura mais. Falou: tá bom, estou voltando para casa. Voltou para casa. Aí passou um tempo, ele estava na igreja comigo. Aí ele começou a falar: ô meu líder, eu estou com as dores nos lugares baixos do corpo, né? E ele estava orando por uma menina na igreja. E aí eu olhei assim e falei: ah, sei, essa dor, por acaso você tem visto aquela irmã que você está orando por ela? Não, vejo ela só de vez em quando, tal. Eu falei: ah, tá bom.
Ele falou, eu vou no médico. Eu falei, antes de você ir no médico, vamos ter um discipulado? Ele falou, vamos. Sentamos no discipulado, eu falei, você está fornicando, querido? Não, que é isso? Eu falei, você está ficando com aquela menina, né? Não, eu falei, tá bom. Se você quiser viver na mentira, pode viver na mentira. Eu ainda era esse outro mais direto, né? Falei, essa dor aí, ó, é porque você não está suprindo a necessidade fisiológica do seu corpo. E os homens aí que me entendam. Então por isso você está com essa dor muito forte nos Países Baixos. Se você parar de fornicar, essa dor vai acabar. Ou você vai ceder ao pecado e vai cair em pecado com ela. Mas você tem que tomar a decisão. Você vai ser líder, vai servir a Deus, ou vai ceder à fornicação? Ele ficou olhando para mim, não conseguiu nem negar o fato, e largou a mão da menina. Aí largou a mão da menina. 2 semanas depois a menina ficou noiva de um cara. 2 semanas. Quantos estão entendendo? A menina queria fugir da casa do pai, queria arranjar um marido, e ela estava metralhando para tudo quanto é lado. Hoje a menina tem 3 filhos, é bem novinha. E aí um dia, esse mesmo discípulo saindo da igreja, chovendo, eu passei de carro, baixei o ouvido e falei, ô varão, que foi aí? Ele falou, acabou a gasolina da minha moto, chovendo. E eu olhei assim para ele e falei assim, eu senti assim, né? Falei, vou ajudar, né? Vou buscar gasolina para ele, eu sou o líder dele, eu amo ele. Olha aqui para mim, o seu líder te ama. Amém? Líder te ama. Seu líder te ama. Aí Deus falou assim, se você ajudar ele, você vai estar me atrapalhando. Eu falei, por que, Deus? Ele falou, porque ele precisa passar por isso para se converter. Eu abaixei o ouvido, falei, o que foi aí, varão? Acabou a gasolina, líder, da minha moto. Falei, isso aí é o preço de não ser dizimista e de não ser parceiro de Deus. A hora que você começar a ser dizimista e parceiro de Deus, sua vida vai mudar. Deus abençoe. Levantei o vidro do carro e fui embora. Eu falei, esse não volta. Amanhã esse peão vai sair da célula, certeza. Aí teve discipulado, o cara chegou com o bico desse tamanho assim, ó, parecia um tucano. Passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, começou a ser parceiro de Deus, já era líder em treinamento, começou a ser parceiro de Deus, co-líder, parceiro de Deus. Falou, ó, Deus começou a me abençoar, o meu líder. Arranjei um emprego. Falei, que bacana. Arranjei, Deus abençoou. Arranjou um empregão top para a idade dele. Tudo que ele queria, Deus foi. Tudo que ele foi colocando diante de Deus, Deus foi abençoando. E ele chegou em mim e falou assim, obrigado por aquela palavra, aquele dia. Falei, que dia? Nem lembrava mais. Aquele dia que eu estava tomando chuva, você passou por mim e falou isso. Sabe o problema que você não resolve? É o problema que você vai ter. Amém ou misericórdia? É amém, né? Amém? Porque se você mudar, se você vencer esse problema, daqui uns dias você vai falar, ó, eu passei, venci, eu quero outro problema. Olha aqui, quem prega a doutrina calvinista não é da Sara Nossa Terra. Porque a Sara Nossa Terra é o ano do romper limites, o ano da porção dobrada, o ano do avivamento. Amém ou não? Não tem o ano da excelência, não tem o ano do descanso. Não tem o ano da celebração eterna. Tem. Por quê, gente? Porque o nosso bispo já entendeu como Deus trabalha.
é sempre para cima, é sempre crescendo. Por quê? Porque quando você para de crescer, você começa a retroceder. Quando você olha pessoas que se convertem genuinamente, eu tenho pessoas na minha família que quando entregaram a vida para Jesus, não tinham nada, com 60 anos, 65 anos, não tinham um carro, passavam por muitas dificuldades, viviam uma vida lascada, e com essa idade Deus começa a multiplicar, Deus começa a abençoar, Deus começa a dar vitória, começa a comprar o seu carro, a sua casa. Eu vejo muito, sabe, eu estava orando domingo, eu não pude ir na casa da dona Elisane, o seu Antônio me chamou para ir na casa deles, mas eu lembro quantas vezes eu olhei para a dona Elisane e o seu Antônio, morando aqui na rua de trás, e eu falei para eles: vocês precisam comprar sua casa, vocês precisam comprar sua casa, vocês precisam comprar sua casa. Quantas vezes eu recebi essa palavra do meu líder, e eu saía com raiva do discipulado, porque eu dizia para mim mesmo: como é que eu vou comprar casa, se eu não tenho dinheiro nem para comer? Como é que eu vou comprar carro, se eu não tenho dinheiro nem para abastecer a moto? Sabe, quantas vezes eu ouvi uma palavra na sede, e aquela palavra, em vez de eu sair animado, né? Porque muitas vezes a gente quer ir na igreja, porque a gente quer sair como? Foi de Deus, Deus falou comigo, é ou não é verdade? Deus revelou para mim. Olha aqui para mim, sabe quando Deus vai revelar uma palavra, uma nova promessa para você? Quando você vencer a promessa que Ele te deu, concluir ela, pisar no demônio, fazer ele como estrado dos seus pés, para poder avançar para a próxima promessa. Sabe, é diferente. A gente vê qual que são os ídolos hoje. Dinheiro é um ídolo. As pessoas falam assim: eu não tenho dinheiro. A hora que eu tiver dinheiro para tirar a carta de motorista, eu tiro. A hora que eu tiver tempo para fazer isso aqui, eu vou fazer. Desculpa a sinceridade, então você não vai fazer. Entenda uma coisa: primeiro você coloca o pé, depois Deus sustenta pela fé. A atitude fala muito mais do que as palavras. Quem não faz porque não tem, não tem porque não faz. Entenderam ou não? Ou deu um nó aí no? Quem não faz porque não tem, não tem porque não faz. Como assim, pastor Rodrigo? Faz com o que você tem. Diga comigo: eu vou fazer com o que eu tenho. Aleluia. Faça com o que você tem. Deus te dá uma ideia, Deus te dá um discípulo, Deus te dá. Olha aqui para mim. Eu amo ver todo discipulado, quando Deus quer preparar um líder, Deus dá para ele o mesmo tipo de gente. Deus dá criança, Deus dá gente muito problemática, Deus dá gente que tem uns atrasos na vida bem dificultoso. Para quê? Para formar, para fortalecer, para te ensinar a crer. Amém? Um dia eu estava com meu filho, ele nem vai se lembrar, e eu tinha um discípulo que chamava Márcio. E o Márcio, ele foi praieiro na minha casa. Meu pai tinha uma casa grande, e ele tinha um menino só para limpar o quintal, cuidar dos cachorros. E esse menino mexia lá na casa. E
depois de alguns anos eu encontrei esse menino. Eu estava convertido e eu comecei a levar ele para a igreja. E o menino era muito esforçado, trabalhador, sempre estava trabalhando. Ele tinha problema nos olhos, problema nos braços, ele tinha um braço encurtado. E um dia eu falei para ele, Deus te fez para formar uma família. E ele chorou assim. Ele falou assim: eu não consigo acreditar. Ele era homossexual. Eu falei: pois é, mas Deus está falando isso para você. Você pode, você consegue. Só que para você se limpar, você precisa receber essa palavra no seu coração. E ele ficou comigo mais uns 6 meses, 1 ano, e saiu da igreja. E meu filho era pequeno, e a gente se encontrou na rua. E eu falei para ele: ô Márcio, que saudade, né, tal. E o meu filho falou assim: pai, por que as pessoas desviam? E eu falei: você tem que voltar para Jesus, Márcio. E o Pedro falou assim: pai, por que as pessoas desviam? Ele estava com uma latinha de cerveja e tentou esconder atrás da perna. Eu falei: fica tranquilo, não vou julgar a sua cerveja não, fique em paz. Estava fumando e com o cigarro ele jogou, mas a latinha ele ficou atrás da perna. Falei: fique em paz, eu estou com saudade de você mesmo. E conversamos, falei de Jesus, falei do amor de Deus por ele e tal. E o meu filho fez a pergunta que vem de Deus assim, né? Por que as pessoas desviam? Por que as pessoas saem da igreja? Ele veio com esses questionamentos muito aflorados assim, sabe? Tinha 7, 8 anos de idade. Por que, pai? Por que eu vi ele na igreja, eu vi ele como líder, eu vi, pai. Por que as pessoas desviam? Eu falei: simples, filho. Porque elas decidiram não mais enfrentar aquilo que os afligia, aquilo que era difícil demais. Porque Deus, Ele nos dá, quando a gente ora, Deus nos dá a receita para vencer o maligno. Amém? Esse maligno, ele não vem em forma de demônio, ele vem em forma de problema. Ele está por trás. Quantos estão entendendo? Ele está lá dentro, lá por trás, lá no final. Quando você diz assim: eu não consigo ganhar dinheiro, não consigo arranjar emprego, não consigo casar, parece que para mim nada dá certo, eu começo sempre dá errado, sabe? É uma resistência, sabe? Quando você entende isso às vezes? É uma resistência em alguma área. Se você não tem nenhuma área, você está pronto para ir para o céu. Já vamos até orar por você no final aqui, para que você possa, né? Acho que só Enoque, né? Enoque e Elias foram transladados por Deus. Mas por que a gente ora e a gente fala: não tem como, em vez de falar outra coisa para Deus: Deus, eu vou fazer, me ajude a vencer isso. Coloque líderes na minha vida que peguem no meu pé. Porque a gente ora e a gente quer que Deus vença por nós. Aí Deus nos dá um líder, Deus nos dá um pastor, Deus usa uma palavra, e em vez daquela palavra gerar essa vontade de transformação, esse gatilho de ira contra nós mesmos, contra aquela situação, assim como gerou na vida de Gideão. Gideão falou para Deus: se Deus é comigo, por que isso está acontecendo? Por que os midianitas entram na nossa terra? Por que eles nos roubam sempre? E Deus falou: olha, para que eu prove, então faz a comida lá e traga uma oferta no altar, e eu vou mostrar para você. Aí o que Deus pede para ele? Gideão, você vai fazer o que eu te mandar. Você vai derrubar todos os altares de Baal. Você vai acabar com tudo que é sujeira na sua descendência, na sua vida. Amém? Ele poderia dizer assim: mas eu vou morrer se eu fizer isso, meu pai vai mandar me matar, porque naquele tempo era assim que acontecia. Ele buscou estratégias. Ele derrubou os altares de Baal de madrugada. Vocês estão entendendo? Ele tomou estratégia. Ele tomou atitudes diferentes. Amém?
O que você precisa, quando você recebe, quantos já receberam uma promessa de Deus aí? Olha aqui para mim, a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. Quando você parar de dizer que você não tem, quando você parar de dizer que é impossível, quando você parar de dizer que é difícil e começar a falar: Senhor, me dá as estratégias certas, me dá, Senhor, coloca os líderes que vão me pressionar, coloca os líderes que vão me mostrar, coloca as pessoas no meu caminho que vão dizer: olha, faça isso, vão me instruir. Amém? Eu acho tremendo isso, porque até essa semana passada agora, eu estou orando por algo na minha vida e jejuando por algo na minha vida. E aí chega uma pessoa do nada e fala assim para mim: Deus está falando para você isso. Cara, mal me conhece direito, aí eu não dou muita ideia, sabe? Aí tem uma irmã amiga minha que mora em outra cidade, no outro dia me manda uma mensagem exatamente com a mesma coisa. Aí quando foi esses dias, eu recebi um áudio de um bispo. Falando: olha, Deus me acordou de madrugada, falou para você agir assim, para você tomar atitude nessa área, para você fazer isso. Tudo mais difícil. Quantos estão entendendo? Quando você orar e você receber uma direção difícil de você fazer, quando eu receber uma direção difícil de mim fazer, de mim, índio, de eu fazer, de mim, não sei se é de mim fazer, mas fala, de mim, bate no peito, fala: quando eu receber uma direção que é difícil para mim fazer, provavelmente é de Deus. Por quê? Porque é essa que você precisa fazer. Amém? Jesus, Ele te ama e Ele quer te colocar, como diz a palavra do Senhor, aqueles que confiam no Senhor subirão com asas como águia. Você sabe o que é isso? Isaías 40:31. É o que consegue olhar as coisas do lugar mais alto. E ele tem uma visão privilegiada da vida. Amém? Ele começa a ver os problemas diminuindo. A águia, ela voa nas correntes de ar quente no ar. Ela plana e ela vai trocar. É parecido com o urubu, mas um pouco mais alto, né? Uma ave de rapina. Então ela voa nas correntes mais altas, né? E ela tem uma visão privilegiada. Quando ela vai caçar, a visão dela alcança 3 quilômetros. Ela vê o bichinho mexendo lá embaixo e ela desce, sei lá quantos quilômetros por hora, para pegar sua presa. Visão privilegiada de águia. Aqueles que confiam. Não adianta você falar que você confia no Senhor se você toma uma atitude diferente, esperando de homem, esperando dos outros, esperando do teu pai, da tua mãe, do pastor, do líder. Você recebe direção. Amém? Digo, o meu problema é meu problema e não dos outros. Para de querer resolver problema da sua família. Para de querer resolver problema dos outros. Você sabe por quê? E se você morrer resolvendo o problema dos outros, Deus vai te cobrar por isso. Eu tinha muita dor no coração quando o discípulo desviava. E um dia eu recebi uma palavra do meu líder. Ele falou: você não é Jesus. Jesus não morreu por ele. Hoje quando a pessoa é meu discípulo, ou perto de mim, eu vejo a pessoa desviando, falo: oh, meu Deus, o que eu vou fazer, né? Eu oro e falo:
até procuro a pessoa, faltou alguma coisa, discipulado, acompanhamento, me perdoa, você quer alguma coisa? Falo, se tiver que me ajoelhar, eu me ajoelho. Mas se a pessoa falar, não, eu vou sair do mesmo jeito, não, tudo bem, eu quero sair. Eu falo, tá bom então. Então tá bom, então. Ok. Eu não falo Deus te abençoe. Não falo. Então ok, eu entendi. E ali eu faço como está em Mateus 11. Eu sacudo a poeira dos meus pés e falo, aqui Deus, eu te entrego. Até da minha família. Até da minha família. Por quê? Porque se você pega e começa a levar para a tua vida o problema das pessoas, primeiro você vai ficar doente, vai atrair as maldições para a sua vida, vai se sentir acusado e não vai cumprir o teu propósito, que é o mais importante. Amém? O teu propósito, ele sara a sua terra. Amém? O seu propósito vai sarar a tua terra. Em nome de Jesus, recebe essa palavra. Se coloca de pé, vamos orar. Deus vai te levar muito alto nesses dias. Deus vai te levar a lugares que você nunca sonhou em estar. Amém? Mas você precisa ter essa decisão no teu coração. Eu sei que não vai ser hoje. Não vai, olha aqui para mim. Não vai acontecer de hoje para amanhã. Mas tem que ser uma luta, sabe? Sabe a luta? Precisa ser uma luta. Você não vai lutar para parar amanhã. Você não vai lutar para parar daqui 2 semanas. Você não vai jejuar 40 dias e falar, não, eu tentei. Quem tenta já está disponível para desistir. Está entendendo? Quem tenta já está falando, eu tentei, mas eu não consigo. Né? Não consigo é fácil de falar, né? Diga, eu consigo. Porque aquele que está em mim é muito maior do que aquele que está no mundo, do que aquele que agia na minha vida e dos meus familiares. Em nome de Jesus. Tudo, seja mental, emocional, problemas mentais, esquizofrenia, qual problema, seja emocional, seja mágoa, tristeza, raiva, seja emocional, seja físico, seja problemas psiquiátricos, problemas ósseos, problemas de coração. Sabe, eu tenho uma aluna que ela tem um braço com umas lesões muito sérias. E eu acho maravilhoso, porque eu passo os exercícios para ela, e ela faz os exercícios, e eu olho para ela, está tocando duas músicas aqui ao mesmo tempo, tem que parar aí e soltar aqui, obrigado. E ela faz os exercícios, e um braço ela faz todo o exercício, e no outro ela para pela metade assim, ó, e volta. E no começo eu tinha dó dela, e ela treinava muito pouco e faltava bastante. Aí chegou um momento, eu treino ela há alguns anos já. Chegou um momento que eu olhei para ela, ela fazia assim, né? Não vai. E ela não fala. E eu fazia assim para ela. E a cara dela fazia assim para mim. E fazia com o braço torto mesmo. E hoje ela faz assim, ó. Não vai. Eu falo. Ela fala, não está indo. Aí eu troco o exercício, falo, faz assim. E ela faz assim para mim. E ela faz de novo. E esses dias eu passei um exercício para ela, que ela tinha que fazer um movimento de pinçamento. Ela tinha que pinçar um peso de 3 quilos e andar com ele, de um lado para o outro. Exercício mais horrível, mais sem graça que você possa imaginar. Eu fazia assim,
vai e volta 4 vezes, e mostrava os cálculos para ela. Dá tipo 100 passos, né? E caía no chão, e ela olhava para mim e eu falava: pega de novo, pega de novo. E esses dias ela foi fazer, e ela foi 100 passos, ida e volta, e não derrubou uma vez. O que você está falando? Existe, todo mundo tem uma dificuldade, todo mundo tem. Agora, se você falar que é por causa do outro, que o Evângelo tem dificuldade de tocar o baixo por causa do Josué, que a culpa é do Josué, o Josué falar que a culpa é do Pedro, entendeu? Quantos estão entendendo? Se o Pedro falar que ele não toca por causa que a culpa é do Josué, é sempre isso, é o jogo da batata quente. É quando você abraça para você e fala: não, eu vou fazer dar certo. Amém? Deus já escreveu uma história de sucesso. Não existe fracasso em história que Deus escreveu. Amém? Até na história do único, olha aqui para mim, Josué foi o único. Jó foi o único. Diga: Jó foi o único. Não tem o segundo Jó. Ai, pastor, eu sou o segundo Jó. Não é. Amém? Diga: eu não sou o segundo Jó. Eu não sou o segundo. Até na história de Jó, chegou no final, ele restituiu 7 vezes mais. O que Deus não vai fazer com você? Amém? Eu profetizo para quem recebe. Feche os teus olhos, escute essa oração. Vocês que estão trabalhando no culto, você que está na tua casa, só que você precisa tomar a atitude que você não quer tomar. Você precisa fazer o que você não quer fazer. Você precisa ficar no lugar que você já programou de sair. O trabalho que você programou, essas fugas que você tem para a casa da sua amiga, essa fuga que você tem do culto, da igreja, da célula, do discipulado, essa fuga que você tem de não dar tua célula, essa fuga que você tem de não cumprir o teu propósito na igreja. Tudo isso que você está fazendo, arrumando argumento, dizendo que você não pode, é aí que está o demônio que tem parado a sua vida. É nesse lugar que você tem perdido e não tem enxergado. Mas nessa noite Deus te dá autoridade agora. Diga: eu recebo autoridade para não andar segundo o conselho dos homens, mas andar segundo o propósito de Deus que em mim opera. Eu declaro agora: eu tomo sobre mim toda a autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, naquilo que eu preciso vencer, naquilo que eu tenho deixado o diabo me roubar. Chega, hoje eu me revisto do novo homem, hoje eu me revisto da nova criatura que está em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo, em nome de Jesus Cristo. Amém? Prepare o teu dízimo, tua oferta, teu parceiro de Deus. Quero orar com você agora. Prepare a tua oferta, o teu dízimo. Seja fiel, querido. Se você não tem sido fiel nos teus dízimos, faça uma aliança com Deus. Sabe o que tem te roubado muitas vezes, sabe? Essa coisinha tão pequena, né? Diante de tantas coisas que Deus já te deu, né? A saúde, a força para trabalhar. E faça um propósito com Deus. Faça o propósito de cumprir a tua missão. Faça o propósito de entregar ao Senhor. Você que é líder, co-líder, líder em treinamento, que tem um propósito no parceiro de Deus, que tem um propósito em ser um semeador da obra do Senhor. Amém? E se você é membro, querido, não deixe de entregar os seus dízimos. Não deixe de entregar a sua primícia no altar, porque é ela que te guarda.
Não tem como viver para Deus pela metade. Ou você é todo dele ou nada dele. Amém? Vamos orar? Oremos, Deus, em nome de Jesus, te agradecendo, louvando o teu nome, por cada vida que está aqui. Declaramos, Deus, por causa da nossa fidelidade, Senhor. O Senhor repreenderá o devorador, o gafanhoto migrador. Praga nenhuma se achegará à nossa casa. A vide no campo não será estéril. E tudo o que fizermos prosperará em ti, em nome de Jesus. Amém? Pode trazer com alegria, celebrando ao Pai. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, a tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Amém. Senhor, nós te adoramos com os nossos dízimos, nossas ofertas, nossos parceiros de Deus. Que haja mantimento na tua casa, que o Senhor venha nos usar cada vez mais para cumprir teu propósito nessa terra, em nome de Jesus. Quem crê, diga um amém bem forte. Quero te abençoar agora para que você possa estar indo debaixo da proteção do Senhor, debaixo da bênção de Deus. Pai, nós oramos, declaramos a tua bênção sobre a vida dos teus filhos, sobre aquilo, Senhor, que eles receberam. Diga: eu recebi essa palavra no meu coração e eu estou disposto a cumprir todo o propósito de Deus debaixo do céu, em nome de Jesus. Eu ligo agora no céu, na terra, e que possa ser ligado no céu as minhas decisões para vencer o maligno. Aquilo que me resistia, hoje cai por terra. Hoje cai por terra toda a resistência que eu herdei dos meus pais, meus avós, tataravós. Hoje eu cumpro o meu propósito. Eu largo para trás o medo de empreender, o medo de comprar minha casa, o medo de ser um líder na sua casa. As decisões que eu há muito tempo para tomar, não vai ser segunda-feira, elas começam hoje na minha vida, em nome de Jesus. Aleluia. Vá em paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus.